Mas eu queria primeiro começar pela tua colocação, você insistiu bem, eu uso mesmo o termo fascismo, né? E, bem, eu sou um professor de filosofia, então eu tento não usar os termos de maneira irresponsável. Sim. Eu nunca usaria um termo desse, eu sei o peso que esse termo tem, eu sei o que ele implica, o que ele significa, que se não achasse que analiticamente o que nós vemos no horizonte é exatamente isso. Eu lembraria o seguinte, um país como o Brasil não é nem um pouco estranho que ele vai se consolidando com o movimento fascista estruturado. Porque o Brasil foi o país que teve o maior partido fascista fora da Europa, nos anos 30. A Ação Integralista Nacional tinha 1.200.000 membros. Plínio Salgado. O setor integralismo é um setor fundamental da história do fascismo mundial. Né? Ah, mas não tem o racismo tal como ele aparecia, do supremacismo. Não tem, não sei, é verdade. O fascismo ele tem as suas articulações. Tem um discurso da miscigenação que é um discurso paralisante, porque dentro dessa miscigenação era como assim, a violência que foi feita do extermínio contra os povos originários, ela é um processo da história, ela produziu um povo como o nosso, então ela foi boa no final das contas. Certo? Então, a gente tem uma conciliação natural, que é o discurso tão brutal quanto o discurso supremacista. Né? Você fala, não tem clivagem de raça aqui. A nossa conciliação é normal. Então, ou seja, para entender um fenômeno como o fascismo, é necessário entender que, nas suas localidades, ele tem suas especificidades. Por exemplo, tem lugares onde ele apareceu que não teve expansionismo militar, como teve na Alemanha. África do Sul, do apartheid é um caso. Você tem invasões na Namíbia e tal, mas é uma coisa muito localizada, não é uma lógica de expansionismo contínuo como a gente viu na Alemanha. Você teve situações onde você não teve uma liderança forte. Sei lá, a Hungria pós-Bela Kun, que tem um governo comunista da década de 20, logo depois tem um modelo fascista, um dos primeiros da Europa, não tinha essa estrutura. Então, ou seja, é importante saber utilizar também o conceito. Então, volto a insistir. O Brasil faz todo sentido a gente falar que existe no Brasil, porque, primeiro, você tem essa experiência histórica, 1.200.000 pessoas não desaparecem no ar. Se todos o pessoal que está nos ouvindo, se vocês forem procurar na árvore genealógica de vocês, para saber se tem um integralista, vocês vão encontrar. Então, por isso, assim, nem procurem, porque todo mundo vai ficar triste. Assim, eu não faço isso exatamente por causa disso. Então, significa, esse horizonte se naturalizou dentro do país. Quando teve o golpe militar, certo? A pessoa que desencadeia o golpe militar é o Olímpio Mourão, o general aqui, acho que era do Terceiro Exército. Né? Ele era um integralista. Ele fez parte, foi ele com os caras que inventou o Plano Cohen, que é um plano da época do Getúlio Vargas, que inventou que tinha um grande complô comunista, e o Getúlio Vargas pode dar um golpe em 1935, né? Então, um golpe dentro da Revolução de 30. Então, é ele que inventou, era um projeto integralista que depois foi aproveitado pelo Vargas. Né? Se você vai pegar no momento em que você tem a linha dura da ditadura, a linha dura ela começa quando Costa e Silva ele fica doente, então o Pedro Aleixo, que é o vice-presidente, não pode assumir, e quem assume é um triunvirato de generais, sendo que 2 eram integralistas. Então você percebe, você tem uma história. Quando o Bolsonaro começa a usar lema integralista, Deus, Pátria e Liberdade, para assinar a Carta à Nação, usando um lema integralista pela primeira vez na história, isso mostra que a gente não está diante de uma conversa de centro acadêmico. Isso não é uma coisa, o pessoal está aqui falando torta de outro. Não, tem um processo histórico concreto que faz parte da história brasileira e que reverbera uma dinâmica que é a história do colonialismo nacional. Por que o Brasil tem essa característica de ter um movimento fascista forte? Porque ele teve que naturalizar tudo que a violência colonial significa. Significa você extermina sem dolo, sem luto, sem nada. E, de fato, a história brasileira é uma história baseada no extermínio. É importante a gente falar as coisas como elas realmente são. Veja, em 1500 você tinha 8 milhões de povos originários vivendo aqui. Hoje você tem 800 mil. Qual é o nome técnico para isso? Como é que se descreve tecnicamente isso? De todas as pessoas escravizadas no continente africano que vieram para as Américas, o Brasil responde por 35% dessas pessoas. Só o Brasil. É o maior destino na América inteira. Na América inteira. E a gente sabe que essa estrutura escravocrata, ela naturaliza uma divisão na sociedade que é assim, tem pessoas que vão ser vistas como pessoas. Então, se ela morre, tem luto, tem dolo, certo? Tem comoção nacional. Agora, tem pessoas que caem à condição de coisa. Se morre, ninguém nem fala nada. Sabe assim? 9 pessoas mortas na última batida em Paraisópolis. Nome...
História, dolo, luto, tristeza, nada, nada, absolutamente nada. Então, isso vem de uma história nossa. Isso é um elemento, essa lógica colonial que preservou-se no interior da história brasileira. Agora, para isso, a sociedade ela precisa de funcionar de uma seguinte maneira. Ela precisa se basear os seus afetos na indiferença e na dessensibilização. Você não sente, você não ouve, você não vê. Esta é a dinâmica fundamental de uma sociedade que vai se organizando a partir do fascismo. É você... A violência social, a violência que organiza a sociedade, ela não é uma violência que mobiliza os sujeitos, ela é naturalizada. É como se tivesse uma lógica de guerra civil naturalizada, uma guerra civil permanente que se naturaliza. Certo? Essa é a descrição da sociedade brasileira, em larga medida. Em larga medida. E, claro, nos momentos de crise, essa tendência ela se fortalece. E como a gente está num momento de crise muito profundo, não só no Brasil, mas no mundo, então não é nem um pouco estranho que essa dinâmica ela vá aparecendo em outros lugares do mundo e aqui, inclusive.